Meu próprio filho tentou contra minha vida ao me dar uma caixa de trufas envenenadas, e eu salvei minha vida sem saber ao colocar minha nora e meus netos em primeiro lugar, como sempre fiz. Quando ele me ligou perguntando se eu tinha comido as trufas, respondi que não, que tinha dado para Laura e as crianças. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então ele gritou como um homem desesperado: "Você fez o quê?" Naquele momento não entendi por que Tomás estava tão perturbado. Achei que ele estava bravo porque eu tinha dado o presente dele para outras pessoas. Como eu fui ingênua. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Meu nome é Carmen. Tenho 62 anos. Por 40 anos, sacrifiquei tudo pelo meu filho, Tomás. Tudo. Minha juventude, meus sonhos, minhas economias. Adotei ele quando tinha apenas 2 anos depois que seus pais biológicos morreram em um acidente. Dei a ele meu sobrenome, meu amor incondicional, minha vida inteira. Mas naquele dia, o dia do meu aniversário de 62 anos, tudo mudou. Aquela caixa de trufas artesanais que chegou na minha porta parecia um belo presente de um filho grato. As trufas eram requintadas, caras. Vieram numa caixa elegante com um cartão que dizia: "Para a melhor mãe do mundo, com amor, Tomás." Fiquei tão tocada. Fazia meses que não recebia nenhum gesto carinhoso dele. Desde que se casou com Laura, tudo mudou. Ela chegou como uma tempestade em nossas vidas, enchendo a cabeça do meu filho com veneno contra mim. "Sua mãe é muito intrometida", ela dizia. "Você já é grande demais para ela ficar cuidando de você." Ela sussurrava no ouvido dele. E Tomás, meu Tomás, o menino que criei com tanto amor, começou a mudar. Aos poucos ele foi se afastando. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais frias, os abraços mais distantes. Mas continuei esperançosa. Continuei acreditando que meu filho voltaria a ser a pessoa que era antes. Naquela manhã, quando as trufas chegaram, pensei que finalmente tinha acontecido, que meu filho tinha se lembrado de quanto me amava, que Laura não tinha conseguido destruir completamente o vínculo que construímos durante tantos anos. As trufas pareciam deliciosas. Eram de uma marca exclusiva, do tipo que custa uma fortuna. Cada peça era uma obra de arte, decorada com detalhes dourados e formas perfeitas. Mas eu, sempre fui assim, sempre pensando nos outros antes de mim mesma. Essas trufas são boas demais só para mim, pensei. Laura e as crianças vão aproveitar muito mais. Os pequenos sempre foram minha fraqueza. Apesar de todo o desprezo que a mãe deles demonstrava por mim, eu adorava aquelas crianças. Eram meus netos, a extensão do meu Tomás, a única coisa pura que restava naquele relacionamento tóxico. Então, peguei a caixa, embrulhei com cuidado de novo e fui até a casa de Tomás, que ficava apenas a alguns minutos de carro da minha casa na zona leste de São Paulo. Quando bati na porta, foi Laura quem abriu. Como sempre, me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu odiava tanto. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, que gritava desprezo mesmo que os lábios tentassem fingir cortesia. "Oi, Carmen", ela disse com aquele tom condescendente que usava comigo. "O que te traz aqui?" Entreguei a ela a caixa de trufas e expliquei que eram de Tomás para mim, mas que eu queria compartilhar com ela e as crianças. Por um momento, vi algo estranho nos olhos dela, como surpresa, mas não do tipo bom. Era mais como medo, confusão. Mas ela rapidamente recompôs a expressão e pegou a caixa. "Que gesto bonito do Tomás", ela murmurou. "As crianças vão adorar." Ela não me convidou para entrar. Nunca convidava. Sempre encontrava uma desculpa para me deixar na porta, como se eu fosse uma vendedora ambulante e não a avó dos filhos dela. Daquela vez disse que as crianças estavam dormindo, que tinha sido um dia longo, que talvez outro dia seria melhor. Voltei para casa com o coração um pouco triste, mas também com uma certa satisfação. Tinha feito algo bom. Tinha compartilhado a alegria do presente do meu filho com a família dele. Naquela noite, fui dormir pensando que talvez, só talvez, aquele gesto ajudasse a melhorar as coisas entre Laura e eu. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Tomás. A voz dele soava estranha, tensa. "Carmen", ele me disse.
Como estavam as trufas? A pergunta me pegou de surpresa. Era raro ele demonstrar tanto interesse em saber se eu tinha gostado de um presente. Geralmente, depois de me dar algo, parecia esquecer completamente do assunto. Ah, Tomás, respondi honestamente. Dei para Laura e as crianças. Você sabe o quanto elas amam doces. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Foi como se o mundo tivesse parado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo enquanto esperava a resposta dele. Então, ele explodiu. Você fez o quê? Ele gritou com uma fúria que nunca tinha ouvido na voz dele. Dei para Laura e as crianças. Você está louca. A voz dele tremia de um jeito que me assustou. Não era só raiva. Era pânico puro. Tomás, não entendo, eu disse, tentando manter a calma. Achei que você ficaria feliz que compartilhei seu presente com sua família. Mas ele continuou gritando, cada vez mais desesperado. Me perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que não tinha comido nenhuma trufa, se tinha dado a caixa inteira, se as crianças já tinham comido. As perguntas eram tão específicas, tão urgentes que comecei a suspeitar. Por que ele se importava tanto se eu não tinha provado as trufas? Por que parecia aliviado que eu não tinha comido, mas desesperado que tinha dado para a própria família dele? Ele desligou abruptamente depois de gritar que eu era uma idiota, que tinha estragado tudo. Fiquei com o telefone na mão, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. Mas algo dentro de mim, um instinto maternal que desenvolvi ao longo de anos cuidando e protegendo, me dizia que algo estava terrivelmente errado. Naquela tarde, Laura me ligou. A voz dela soava diferente, preocupada. Carmen, ela me disse. As crianças passaram mal depois de comer as trufas. Tivemos que levá-las para o hospital em Santo André. Meu sangue congelou. O que aconteceu com elas? Perguntei com o coração na garganta. Os médicos dizem que foi intoxicação alimentar, ela respondeu. Mas é estranho. As trufas tinham um cheiro esquisito quando abrimos, mas as crianças já tinham comido vários antes de percebermos. Meu mundo começou a desmoronar. As trufas que meu filho tinha me enviado, as trufas que dei com tanto amor, tinham deixado meus netos doentes. Mas havia algo mais. Na voz de Laura, detectei algo que me fez tremer. Era medo, sim, mas também compreensão, como se ela finalmente tivesse entendido algo que estava acontecendo bem debaixo do nariz dela sem perceber. Naquela noite, não consegui dormir. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma clareza aterrorizante. A reação de Tomás quando soube que eu tinha dado as trufas, seu desespero ao saber que não tinha comido, seu alívio misturado com pânico, as perguntas específicas sobre se eu tinha provado nem um pedacinho. E então, como um raio na escuridão, a verdade me atingiu com toda a sua força brutal. Meu filho, meu próprio filho, que criei e amei incondicionalmente, tinha tentado me envenenar. Os dias seguintes foram um pesadelo. As crianças se recuperaram, graças a Deus, mas o veneno deixou sua marca. Laura me confessou que os médicos tinham encontrado traços de arsênico nos corpinhos delas. Arsênico, uma palavra que só tinha ouvido em filmes de crime. Agora fazia parte da minha realidade mais horrível. Minha nora, pela primeira vez em anos, falou comigo sem aquela máscara de desprezo. A voz dela tremia quando me disse: Carmen, acho que aquelas trufas não eram para compartilhar. Acho que eram especificamente para você. As palavras dela confirmaram o que meu coração já sabia, mas minha mente se recusava a aceitar. Tomás tinha desaparecido. Não atendia ao telefone. Não respondia mensagens. Quando Laura foi procurá-lo no emprego dele na empresa de contabilidade em São Paulo, disseram que ele tinha pedido uma licença emergencial. Tinha fugido como o covarde que era, deixando a esposa e os filhos para sofrer as consequências do plano diabólico dele. Mas eu conhecia meu filho. Sabia onde encontrá-lo. Sabia que quando se sentia encurralado, sempre corria para o mesmo lugar, a casa da tia Natália, minha irmã mais nova. Ela sempre teve uma fraqueza por Tomás, sempre justificando os erros dele, protegendo-o das consequências das ações dele. Dirigia até a casa de Natália com as mãos tremendo no volante. 40 anos de amor incondicional, 40 anos de sacrifícios, 40 anos dando tudo o que tinha. E era isso que recebia em troca. Um filho que queria me ver morta. Quando bati na porta, Natália abriu com uma expressão de culpa. Carmen, ela murmurou.
Não sabia que você estava vindo, mas eu já tinha visto o carro de Tomás estacionado na esquina. Sei que ele está aqui, eu disse numa voz que não reconheci como minha. Tomás apareceu atrás dela como um fantasma. O rosto estava abatido, os olhos fundos, mas o que mais me impressionou foi a expressão no rosto dele. Não havia remorso, não havia culpa. Havia apenas ressentimento, como se eu fosse a culpada de todo esse desastre. Por quê? Foi a única coisa que consegui perguntar. Por que você queria me matar? Minha voz quebrou naquela última palavra. Matar. Meu próprio filho tinha querido me matar. A resposta dele despedaçou minha alma em 1000 pedaços. Porque você é um fardo, ele disse com uma frieza que gelou meu sangue. Porque sempre foi um fardo. Porque eu preciso da sua herança, e você nunca morre. Minha herança. Claro, tudo se resumia a dinheiro. O dinheiro que economizei por décadas trabalhando dia e noite. O dinheiro que guardei vivendo como pobre para garantir um futuro para ele. O dinheiro que planejava deixar para ele quando morresse naturalmente de velhice, cercada pelo amor da minha família. Mas eu não sabia que você tinha tanto dinheiro. Ele continuou com aquela voz venenosa. Até ver os documentos do banco quando você ficou doente ano passado. 200 mil reais, mãe. 200 mil reais que preciso agora, não quando você tiver 90 anos. 200 mil reais que ganhei com sangue, suor e lágrimas. 200 mil reais que representavam 40 anos de trabalho, privações, noites sem dormir trabalhando em 2 turnos para dar a ele a melhor educação, as melhores roupas, as melhores oportunidades. Além disso, ele acrescentou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você é velha. O que mais vai fazer com sua vida? Por que precisa de tanto dinheiro na sua idade? As palavras dele eram punhais no meu coração. Cada sílaba era uma traição mais profunda que a anterior. Natália tentou intervir. Tomás, não fale assim, ela murmurou, mas ele a silenciou com um olhar. Tia, você sabe que estou certo. Ela já viveu a vida dela. Tenho uma família para sustentar, filhos para educar, um futuro pela frente. Um futuro construído sobre meu cadáver, respondi com uma amargura que não sabia que tinha dentro de mim. Um futuro comprado com minha morte. Ele me olhou com desprezo, como se eu fosse a louca, como se eu fosse a vilã nessa história distorcida. Não seja dramática, ele me disse. Ia ser rápido. As trufas tinham arsênico suficiente para parecer um ataque cardíaco natural. Ninguém teria suspeitado de nada. Você teria morrido tranquilamente dormindo, e eu teria herdado o que ia ser meu de qualquer jeito. As palavras dele revelaram a profundidade da traição. Não tinha sido um impulso, um momento de loucura. Tinha sido um plano calculado, meticuloso, frio. Ele tinha pesquisado sobre o veneno. Tinha comprado as trufas mais caros para disfarçar o gosto. Tinha calculado a dose exata. Minha morte tinha sido planejada com a mesma dedicação que coloquei em planejar os aniversários dele por tantos anos. E o que aconteceu? Perguntei. Por que seu plano perfeito não funcionou? O rosto dele se contorceu numa careta de frustração. Porque você é estúpida demais para comer trufas que seu próprio filho te dá, ele cuspiu para mim. Porque sempre tem que ser a mártir, sempre tem que dar tudo, sempre tem que ser a mãe santa e abnegada. A ironia era sufocante. O próprio defeito que ele criticava em mim, minha tendência de dar em vez de receber, tinha sido o que salvou minha vida. Meu instinto de compartilhar o presente com os filhos dele tinha destruído o plano homicida dele. Mas a pior parte, ele continuou com raiva crescente, é que agora Laura sabe de tudo. As crianças quase morreram por sua causa, por causa da sua maldita compulsão de compartilhar o que não pertence a você. Ele me culpava. Depois de tentar me assassinar, me culpava pelo envenenamento dos próprios filhos. Laura tinha aparecido na porta durante nossa conversa. O rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido tudo. A confirmação final de que o marido não só tinha tentado matar a sogra, mas tinha estado disposto a sacrificar os próprios filhos no processo. Tomás, ela disse com voz quebrada. Como você pôde? Como pôde colocar nossos filhos em perigo? Ele se virou para ela com a mesma frieza que tinha demonstrado comigo. Porque não ia acontecer nada, ele respondeu. Porque o veneno era para ela, não para vocês.
Mas você sabia que sempre compartilho tudo com as crianças, Laura gritou. Você sabia que havia uma chance de eles comerem aquelas trufas. Tomás deu de ombros como se estivesse falando sobre o tempo. Foi um risco calculado, ele murmurou. Um risco calculado. As crianças que ajudei a criar, as crianças que enchiam minhas tardes de alegria quando todo o resto tinha se tornado cinza, tinham sido um risco calculado para ele no plano de me assassinar. Naquele momento, entendi que o filho que criei, o menino que adotei e amei como se tivesse saído do meu próprio corpo, tinha morrido há muito tempo. O homem na minha frente era um estranho perigoso que tinha sido capaz de me olhar nos olhos durante anos enquanto planejava minha morte. Acabou, disse a ele com uma calma que me surpreendeu. Tudo acabou entre nós. Ele riu, uma risada amarga, cruel. O que você vai fazer, mãe? Chamar a polícia? Denunciar seu próprio filho? Você sabe que nunca vai fazer isso. Você é fraca demais. Fraca demais. Por 40 anos, tinha sido fraca demais para dizer não a ele, fraca demais para estabelecer limites, fraca demais para ver que meu amor incondicional o tinha transformado num monstro. Mas naquele dia, naquela casa, diante da evidência da traição absoluta dele, algo mudou dentro de mim. Você está certo, disse a ele. Fui fraca demais por tempo demais, mas isso acaba hoje. Virei e comecei a caminhar em direção à porta. Espere para ver o que uma mulher fraca pode fazer quando finalmente encontra sua força. Os gritos dele me seguiram até a rua. Gritou que eu era uma ingrata, que depois de tudo que ele tinha feito por mim, eu estava abandonando ele. Tudo que ele tinha feito por mim, o cúmulo do cinismo. Tentar me matar era na mente distorcida dele algo que tinha feito por mim. Naquela noite, na solidão da minha casa, chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo filho que perdi, pelos anos desperdiçados, pelo amor traído. Mas, acima de tudo, chorei pela mulher que tinha sido, ingênua, permissiva, cega para o mal que crescia diante dos meus olhos. Quando as lágrimas pararam, tomei uma decisão. Tomás estava certo sobre uma coisa. Eu era fraca demais. Mas aquela mulher fraca estava morrendo naquela noite. Amanhã uma nova Carmen nasceria. Uma Carmen que tinha aprendido que amor sem limites não é virtude. É cumplicidade. Uma Carmen que descobriu que às vezes, para se proteger, você tem que se tornar o que seus inimigos menos esperam. Meu telefone tocou. Era Stanley, meu advogado, um velho amigo da família. Carmen, ele me disse. Laura me ligou. Ela me contou tudo. Você está bem? Pela primeira vez em dias, sorri. Estou perfeita, Stanley, e tenho trabalho para você. A transformação não foi imediata, mas foi total. Nas semanas seguintes, enquanto Tomás acreditava que tinha me destruído emocionalmente, eu estava construindo as fundações da minha vingança. O primeiro passo foi me mudar. Não podia continuar vivendo naquela casa onde criei uma víbora, onde cada canto me lembrava da minha ingenuidade. Stanley me ajudou a encontrar um apartamento na área mais exclusiva da cidade, Jardins, uma cobertura com vista panorâmica que custava mais em 1 mês do que Tomás ganhava em 3. Quando assinei o contrato, vi a surpresa nos olhos da corretora. Uma mulher de 62 anos, vestida modestamente, pagando à vista por um apartamento de luxo. É para minha aposentadoria, disse a ela com um sorriso. Decidi que era hora de me dar alguns mimos. Aposentadoria? Que palavra libertadora. Estava me aposentando de ser mãe. Estava me aposentando de ser a vítima. Estava me aposentando de ser a mulher que dava tudo e não pedia nada em troca. O apartamento era espetacular. Pisos de mármore, janelas do chão ao teto, uma cozinha que parecia saída de revista. Mas o que mais gostei foi o escritório, um espaço tranquilo, onde podia planejar, onde podia pensar, onde podia me tornar a estrategista que Tomás nunca imaginou que eu pudesse ser. Stanley foi meu primeiro aliado nessa nova vida. Por anos ele cuidou dos meus assuntos jurídicos básicos, testamentos, seguros, procedimentos menores. Mas agora eu precisava de algo mais. Precisava de um guerreiro jurídico que me ajudasse a desmantelar sistematicamente a vida do homem que tentou me assassinar. Carmen, ele me disse no nosso primeiro encontro sério, isso vai ser brutal. Tomás não vai desistir facilmente. Vai lutar. Vai mentir. Vai tentar manipular a situação a favor dele.
Recostei na poltrona de couro do escritório dele e olhei nos olhos dele. Stanley, ele me subestimou por 40 anos. Agora é minha vez de surpreendê-lo. A primeira coisa que fizemos foi proteger meu dinheiro. Tomás sabia da conta principal, mas não sabia das outras 3. Não sabia dos certificados de depósito que vinha renovando religiosamente todo ano. Não sabia das ações que comprei com o dinheiro extra dos trabalhos de fim de semana. Não sabia que a mãe idiota dele tinha construído um império financeiro modesto, mas sólido. No total, Stanley me disse, depois de revisar todos os documentos, estamos falando de quase R$1 milhão, não 200 mil como ele acredita. 40 anos de sacrifício transformados em poder econômico. 40 anos vivendo como pobre para morrer como rainha. Mas dinheiro era apenas uma ferramenta. A arma verdadeira era a informação. Stanley contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Roberto, especializado em casos de família. O que descobrimos nas semanas seguintes me deixou sem palavras. Tomás não tinha apenas planejado minha morte pela herança, tinha dívidas das quais eu não sabia. Dívidas de jogo, dívidas com agiotas, dívidas que tinham transformado minha morte numa necessidade urgente para ele. Meu filho não era apenas um assassino frustrado, era um jogador falido que tinha apostado o futuro da família às minhas custas. Aqui está a evidência, Roberto disse, me entregando uma pasta cheia de fotografias, documentos, extratos bancários. Seu filho deve mais de R$50 mil para pessoas muito perigosas, pessoas que não aceitam desculpas. As fotografias mostravam ele em cassinos clandestinos na Baixada Santista, em casas de apostas ilegais na Zona Leste, em encontros noturnos com homens de aparência ameaçadora. Ele tinha hipotecado a casa onde morava com Laura sem contar nada a ela. Tinha penhorado o carro da esposa. Tinha esvaziado as contas de poupança das crianças para pagar juros. Meu filho não era apenas um assassino, era um ladrão que roubou o futuro da própria família. Laura não sabe nada disso, Roberto continuou. Ele vem mentindo para ela há meses. Diz que tem problemas no trabalho, que os pagamentos estão atrasados, que precisam economizar. Mas a verdade é que está usando o dinheiro de casa para jogar. A informação era devastadora, mas também era perfeita. Tomás construiu a própria prisão com as mentiras e vícios dele. Eu só tinha que empurrar as grades para que tudo desmoronasse. Enquanto isso, ele achava que tinha me derrotado. 3 semanas tinham se passado desde nosso confronto na casa de Natália, e não dei sinal de vida. Não liguei para ele. Não apareci na casa dele. Não fiz nenhum drama. Na mente narcisista dele, isso confirmava a teoria. Eu era fraca demais para enfrentá-lo, mas estava trabalhando. Todo dia do meu novo apartamento, coordenava os próximos movimentos com Stanley. Toda noite, revisava os relatórios de Roberto, aprendendo mais sobre o monstro que meu filho se tornou. Toda madrugada, planejava o próximo passo da minha vingança meticulosa. A primeira fase era psicológica. Precisava que Tomás sentisse que estava no controle, que tinha vencido. Precisava que ele ficasse complacente, baixasse a guarda. Por isso não dei sinal de vida. Por isso deixei ele acreditar que estava escondida em algum canto chorando e me sentindo derrotada. Stanley tinha me explicado o processo legal. Temos evidências da tentativa de envenenamento. Ele me disse a análise médica das crianças, o depoimento de Laura, as gravações das confissões dele. Sim, eu tinha gravado toda a nossa conversa na casa de Natália, um pequeno dispositivo que Roberto me deu escondido na bolsa. Mas Stanley continuou. Um processo criminal vai ser longo e complicado. Vai ter cobertura da mídia. Vai ter escândalo público. Você está preparada para isso? Estava mais que preparada. Depois de 40 anos nas sombras, estava pronta para sair para a luz e mostrar ao mundo quem Tomás realmente era. Além disso, ele acrescentou com um sorriso: temos evidências de fraude, desfalque e manipulação financeira. Podemos destruí-lo economicamente antes que o processo criminal comece. Economicamente, a palavra soava deliciosa. Tomás tinha tentado me matar por dinheiro. Agora, ia perder todo o dinheiro dele por tentar me matar. Durante aquelas semanas de silêncio, também trabalhei em mim mesma. Contratei Yolanda, uma personal stylist que transformou completamente minha imagem. Adeus às roupas velhas e conservadoras. Adeus ao cabelo grisalho e mal cuidado.
Adeus à postura curvada da mulher derrotada. Quando Yolanda terminou comigo, não me reconheci no espelho. Meu cabelo estava tingido num castanho elegante, cortado num estilo moderno que me tirava 10 anos. Minhas roupas eram sofisticadas, mas não ostensivas. Ternos de qualidade, sapatos de grife, acessórios discretos, mas caros. Carmen, Yolanda me disse, admirando o trabalho dela. Você parece uma mulher de poder. Uma mulher de poder. Gostei do som disso. Por 40 anos fui uma mulher de serviço, uma mulher de sacrifício, uma mulher das sombras. Agora era hora de ser uma mulher de poder. O último elemento da minha transformação foi o mais importante, minha atitude. Contratei uma coach pessoal, uma psicóloga especializada em empoderamento feminino. Carmen, ela me disse na nossa primeira sessão, você tem que parar de se ver como vítima. Você é uma sobrevivente. Você é uma guerreira. As sessões foram reveladoras. Por décadas, confundi amor com submissão, bondade com permissividade, maternidade com autonegação total. Criei um monstro porque tive medo de ser uma mãe ruim se estabelecesse limites. Amor verdadeiro, a psicóloga me explicou, inclui consequências. Se não há consequências para ações ruins, não há amor. Há cumplicidade. Cumplicidade. Por 40 anos, fui cúmplice da transformação do meu filho num sociopata, mas não mais. A nova Carmen não era cúmplice de ninguém. A nova Carmen era uma força da natureza que estava prestes a se desencadear sobre o mundo de Tomás como um furacão devastador. Uma noite, exatamente um mês depois do nosso confronto, decidi que era hora de fazer minha primeira aparição pública. Escolhi cuidadosamente o local, a galeria de arte mais exclusiva da cidade, onde uma coleção particular de pinturas contemporâneas estava sendo exibida. Me vesti com um terno preto de grife, saltos altos que me faziam parecer mais alta e imponente, e joias que comprei naquela mesma tarde. Quando cheguei na galeria num táxi de luxo, os fotógrafos da sociedade se viraram para olhar. Não me reconheceram, mas instintivamente sabiam que eu era alguém importante. Caminhei pela galeria com uma taça de champanhe na mão, admirando as obras de arte, conversando com colecionadores e críticos. Pela primeira vez em décadas, me senti no meu elemento, elegante, sofisticada, poderosa. E então o vi. Tomás estava no canto oposto da galeria, acompanhado por Laura. Ela parecia tensa, desconfortável, claramente fora do lugar naquele ambiente luxuoso. Ele estava tentando impressionar algum empresário, provavelmente procurando novas vítimas para os golpes dele. Nossos olhos se encontraram através da sala. Vi o choque no rosto dele quando me reconheceu. A mulher derrotada que deixou chorando um mês atrás tinha sido substituída por essa versão sofisticada e misteriosa da mãe dele. Me aproximei devagar, saboreando cada passo. Quando cheguei até ele, sorri com uma doçura venenosa. "Oi, Tomás", disse numa voz que pingava poder. "Que surpresa encontrar você aqui." O rosto dele ficou pálido. Laura me olhou com uma mistura de admiração e confusão. Os empresários que estavam conversando com Tomás se viraram para mim com curiosidade. "Mãe", ele gaguejou, "o que você está fazendo aqui?" A voz dele tremia ligeiramente. Pela primeira vez na vida, minha presença o intimidava. "Estou aproveitando minha aposentadoria", respondi, tomando um gole de champanhe. Decidi que era hora de me presentear. A palavra aposentadoria ecoou no ar como uma ameaça velada. Os empresários nos olharam com interesse. Era óbvio que havia tensão familiar, mas também era óbvio que eu não era a vítima que imaginavam. "Aposentadoria?" Um deles perguntou educadamente. "Do que você está se aposentando, Dona Carmen?" "De ser generosa demais", respondi sem tirar os olhos de Tomás. "Às vezes, quando você dá demais, as pessoas se acostumam a receber. Chega um ponto em que você tem que parar de dar e começar a cobrar." Cobrar. A palavra flutuou no ar como uma promessa de tempestade. Tomás sabia exatamente o que significava. Sabia que o tempo de pegar sem dar tinha acabado. Sabia que a caça tinha começado, e agora ele era a presa. Os dias seguintes foram de tensão requintada. Tomás sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o quê. Tinha me visto na galeria, transformada numa mulher que não reconhecia, e isso o deixou inquieto. Começou a me ligar obsessivamente, mas não atendi.
Deixei as ligações irem para o correio de voz, onde podia ouvir o nervosismo crescente dele. Mãe, atenda o telefone, ele dizia nas mensagens. Precisamos conversar. Preciso saber o que você está planejando. O que você está planejando? Pela primeira vez na vida, era ele quem tinha medo de mim. Pela primeira vez, eu era a predadora e ele era a presa. Stanley tinha começado a fase legal da minha vingança. A primeira coisa foi entrar com uma ação civil por tentativa de homicídio com todas as evidências que reunimos, a análise médica das crianças, as gravações de áudio, os depoimentos de Laura e da equipe médica que tratou meus netos. Carmen, Stanley me disse no escritório dele, essa ação vai ser um escândalo. A mídia vai cobrir o caso. Sua história vai estar em todos os noticiários. Perfeito. Queria que o mundo inteiro soubesse quem Tomás realmente era. Queria que os vizinhos dele em Santo André, os colegas de trabalho, os amigos, soubessem que ele tentou assassinar a própria mãe. Mas a ação civil era apenas o aperitivo. O prato principal era a investigação que Roberto completou sobre as atividades ilegais de Tomás. Fraude hipotecária, uso indevido de fundos familiares, fraude de agiotas, sonegação de impostos. Meu filho construiu uma casa de cartas financeira que estava prestes a desmoronar. Aqui estão todos os documentos, Roberto disse, me entregando 3 pastas cheias de evidências. Seu filho vem roubando da própria família há meses. Laura pode processá-lo por fraude conjugal e recuperar tudo que ele roubou. Fraude conjugal. As palavras soavam deliciosas. Decidi que era hora de ter uma conversa com Laura. Apesar de todos os problemas do passado, ela também era vítima de Tomás. Ela também tinha sido enganada, manipulada, roubada e, o mais importante, era a mãe dos meus netos, as crianças que quase morreram por causa do pai. Convidei ela para almoçar no restaurante mais elegante da cidade. Quando chegou, vi a surpresa nos olhos dela ao ver minha nova versão. Não era mais a sogra modesta e resignada que conheceu durante anos. Era uma mulher de poder que decidiu tomar controle do próprio destino. Laura, disse depois que pedimos, precisamos conversar. Ela acenou nervosamente. Sabia que algo grande estava vindo. Sei de tudo sobre as dívidas de Tomás. Sei do jogo, dos agiotas, da hipoteca que ele colocou na casa de vocês sem você saber. O rosto dela desmoronou. Como você sabe disso? Ela murmurou. Porque contratei investigadores, respondi calmamente. Porque decidi parar de ser a vítima e me tornar a caçadora. Entreguei a ela uma das pastas que Roberto preparou. Está tudo aí. Documentos, fotografias, extratos bancários. Laura revisou os papéis com lágrimas nos olhos. Cada página era uma traição mais profunda. O marido dela não só tentou assassinar a sogra, mas vinha sistematicamente roubando o futuro da família para alimentar o vício em jogos. Carmen, ela me disse com voz quebrada, não sabia nada disso. Ele me dizia que havia problemas no trabalho, que precisávamos economizar. Nunca imaginei que ele estava... A voz dela se perdeu em soluços, destruindo nossas vidas. Laura, eu disse, pegando a mão dela, você não tem culpa de nada. Tomás enganou nós duas, mas agora temos a oportunidade de fazer justiça. Expliquei meu plano. Ela podia entrar com uma ação por fraude conjugal, recuperar a casa, proteger o futuro das crianças. Eu ajudaria com as despesas legais. Mas acrescentei firmemente, preciso que você testemunhe contra Tomás. Preciso que conte toda a verdade sobre as trufas, sobre a confissão dele, sobre tudo o que viu. Ela não hesitou nem por um segundo. Claro, ela me disse. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que aconteceu. Enquanto comíamos nosso filé com batatas rústicas, Tomás chegou no restaurante. Não foi coincidência. Ele vinha seguindo ela, preocupado com esse encontro entre a esposa e a mãe. Quando nos viu juntas, compartilhando documentos, o rosto dele se transformou numa máscara de pânico. Aproximou da nossa mesa com passos agitados. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou com voz tensa. Sobre o que estão conversando? O desespero dele era palpável. Sabia que o mundo de mentiras estava desmoronando. Estamos conversando sobre você, respondi com um sorriso frio. Estamos conversando sobre suas dívidas, suas mentiras, sobre como você vem roubando da própria família. Tomás olhou para os documentos na mesa e o rosto dele desmoronou completamente. Laura,
Ele implorou para a esposa: não escute essa velha louca. Ela está tentando manipular você para nos separar. Velha louca. Mesmo naquele momento de pânico total, não conseguia parar de me insultar. Era incapaz de demonstrar respeito ou remorso. Tomás, Laura disse numa voz que não tinha ouvido antes, uma voz cheia de força e determinação. Sei de tudo agora. Sei do jogo, das dívidas, da hipoteca. Sei que você vem mentindo há meses. Ele tentou negar, mas ela o interrompeu. E sei que você tentou matar sua mãe. Ela gritou as últimas palavras, atraindo a atenção do restaurante inteiro. Os clientes se viraram para nós, murmurando entre si. Tomás percebeu que estava sendo observado e baixou a voz, mas o desespero estava cada vez mais evidente. Laura, por favor, ele sussurrou. Podemos consertar isso. Podemos resolver juntos. Você não precisa escutar essa mulher. Ela sempre tentou nos separar, sempre manipulando, sempre culpando os outros, nunca assumindo responsabilidade pelas próprias decisões. Não, Laura respondeu firmemente. Não mais. Não mais mentiras. Não mais manipulação. Vou proteger nossos filhos, e isso significa tirá-los de você. Ela se levantou da mesa, pegou a bolsa e foi em direção à saída. Meus advogados vão entrar em contato com você. Tomás ficou ali parado ao lado da nossa mesa, tremendo de raiva e impotência. Quando Laura saiu, ele se virou para mim com uma fúria que me lembrou por que decidi destruí-lo. Isso é culpa sua. Ele sibilou entre dentes cerrados. Você arruinou meu casamento. Você destruiu minha família. Não destruí nada, respondi com calma sobrenatural. Apenas trouxe a verdade à luz. Seu casamento estava arruinado quando você decidiu se tornar um mentiroso e ladrão. Sua família foi destruída quando decidiu tentar assassinar sua mãe. Levantei da mesa e olhei diretamente nos olhos dele. E isso é só o começo. As ameaças dele me seguiram até a rua. Você vai se arrepender disso, ele gritou enquanto caminhava em direção ao meu táxi. Vai pagar por destruir minha vida. Destruir a vida dele. Ele tentou destruir a minha literalmente. E agora reclamava porque estava me defendendo. Naquela noite, Stanley me ligou com novidades. Carmen, o processo já está em andamento. A mídia começou a ligar. Querem entrevistas. Querem o seu lado da história. Era exatamente o que esperava. Marque as entrevistas, disse. É hora do mundo conhecer a verdade. A primeira entrevista foi com o programa de notícias mais assistido da cidade, Plantão da Record. Cheguei no estúdio impecavelmente vestida com a confiança de uma mulher que encontrou seu poder. A jornalista me recebeu com curiosidade e compaixão. Dona Carmen, ela me disse na frente das câmeras, nos conte sua história. Como descobriu que seu filho tentou envenenar você? Contei tudo. As trufas, a reação de Tomás, o envenenamento das crianças, a confissão fria e calculada dele. Falei calmamente, sem dramatizar, deixando os fatos falarem por si mesmos. Como uma mãe se sente ao descobrir que o filho quer matá-la? A jornalista me perguntou. Ela se sente livre, respondi. Ela se sente livre de uma ilusão que manteve por 40 anos. Ela se sente livre para parar de proteger alguém que nunca a protegeu. A entrevista viralizou. Em poucas horas, minha história estava em todas as redes sociais. Os comentários eram esmagadoramente favoráveis. Centenas de mulheres me escreveram contando suas próprias histórias de filhos ingratos, famílias tóxicas, amor não correspondido. Mas a parte mais satisfatória foram os comentários sobre Tomás. Os colegas de trabalho começaram a reconhecê-lo como o filho que tentou assassinar a mãe. Os vizinhos começaram a olhar para ele com desprezo. Os amigos começaram a se afastar dele. O escândalo o seguiu por todo lugar. Quando ia ao supermercado, as pessoas apontavam e sussurravam. Quando chegava no trabalho, os colegas o evitavam. Quando saía de casa, sentia os olhares de julgamento do bairro inteiro. Mas sabia que isso era só o começo. A humilhação pública era satisfatória, mas a verdadeira justiça ainda estava por vir. Os processos legais, a perda dos bens dele, a destruição completa da vida que construiu sobre mentiras e traições. Tomás subestimou a mulher que criou durante 40 anos. Achou que podia se livrar de mim como se joga fora um papel.
Agora estava descobrindo que tinha despertado um monstro muito mais poderoso e impiedoso que ele mesmo. A caça tinha começado oficialmente, e eu era uma predadora que esperou 40 anos para mostrar as garras. O processo legal avançou como uma avalanche imparável. Stanley entrou com todas as ações simultaneamente: tentativa de homicídio, fraude familiar, estelionato agravado e uma ação civil por danos emocionais no valor de R$ 500 mil. Tomás acordou numa segunda-feira e descobriu que a vida dele explodiu em 1000 pedaços. A conta bancária dele foi imediatamente congelada. As poucas economias que sobraram depois do jogo compulsivo foram bloqueadas, enquanto a origem dos fundos era investigada. O salário foi penhorado para garantir pagamento das ações civis. Da noite para o dia, ficou sem um tostão. Carmen, Stanley me relatou com satisfação. Seu filho está quebrado. Não pode pagar um advogado decente. Vai ter que se contentar com um defensor público. Um defensor público contra o melhor escritório de advocacia da cidade. A batalha era desigual desde o começo, mas o mais delicioso foi ver como o mundo social dele desmoronou. O vídeo da minha entrevista na televisão gerou tanto escândalo que a mídia começou a investigar a vida de Tomás mais profundamente. Logo vieram à tona as dívidas de jogo, os golpes contra colegas de trabalho e as mentiras sistemáticas durante anos. O chefe dele o chamou para uma reunião urgente. Tomás, ele disse, a empresa não pode se dar ao luxo de ter seu nome associado a esse escândalo. Você está demitido, com efeito imediato. 20 anos trabalhando na mesma empresa, eliminados por um escândalo que ele mesmo criou. Os agiotas que vinham pressionando ele pelas dívidas de jogo viram a notícia e decidiram acelerar as cobranças. Sabiam que se não agissem rápido, não recuperariam R$ 1 sequer. Começaram a aparecer na casa dele, ligando a toda hora, ameaçando abertamente. Uma noite, enquanto saboreava uma taça de vinho no meu apartamento de luxo, recebi uma ligação de Laura. Ela estava chorando. Carmen, ela me disse entre soluços. Homens vieram à casa, homens armados. Disseram que se Tomás não pagar amanhã, vão pegar a casa e tudo o que tem nela. Onde está Tomás? Perguntei. Ele desapareceu, ela respondeu. Quando viu aqueles homens, saiu correndo pela porta dos fundos. Me deixou sozinha com as crianças para enfrentar aqueles criminosos. Covarde até o fim. Quando as coisas ficaram difíceis, abandonou a família para salvar a própria pele. Laura, disse firmemente, pegue as crianças e vá para a casa da sua mãe hoje à noite. Amanhã de manhã, vamos resolver isso. Chegou a hora de mostrar minha próxima carta. Na manhã seguinte, cheguei na casa de Tomás, acompanhada por Stanley e 2 seguranças que contratei. Os agiotas estavam lá inspecionando a propriedade, calculando o que podiam levar para cobrir a dívida. Quando me viram chegar, se aproximaram com curiosidade. Senhora, o líder do grupo, um homem corpulento com cicatrizes nas mãos, me disse: Você tem parentesco com Tomás? Sou a mãe dele, respondi com a mesma calma que usaria para falar sobre o tempo. E tenho uma proposta. Tirei um cheque assinado da bolsa. Esse é o valor exato que meu filho deve a vocês, disse. R$ 50 mil. Peguem e esqueçam dele para sempre. Os homens olharam para o cheque surpresos. Não esperavam que uma mulher elegante aparecesse com R$ 50 mil em dinheiro. Por que você faria isso por ele? O líder me perguntou. Não estou fazendo por ele, respondi. Estou fazendo pela minha nora e meus netos. Eles não têm culpa de viver com um jogador. O homem pegou o cheque, examinou cuidadosamente e finalmente acenou. Negócio fechado. Seu filho está livre de dívidas conosco. Quando foram embora, Laura saiu de casa com lágrimas nos olhos. Carmen, ela disse, não posso aceitar que você pague as dívidas de Tomás. Não estou pagando por ele, expliquei. Estou pagando por vocês, e não é de graça. Entreguei a ela um documento que Stanley preparou. É uma transferência de propriedade, expliquei. A casa está agora no seu nome. Tomás não tem mais direito legal sobre ela. E isso, entreguei outro papel. É um contrato de empréstimo. Você me deve R$ 50 mil, mas pode pagar em pequenas prestações nos próximos 20 anos. Era um acordo perfeito. Laura estava protegida. As crianças tinham um lar seguro e Tomás perdeu o último recurso econômico. Quando finalmente aparecesse, descobriria que não tinha mais nada. Naquela tarde,
Tomás finalmente se dignou a me ligar. A voz dele soava desesperada, quebrada. Mãe, ele implorou, preciso da sua ajuda. Os agiotas vão me matar se eu não pagar. Preciso de dinheiro. Preciso que você me perdoe. Preciso, Tomás. Interrompi friamente. Já paguei suas dívidas. Pude ouvir o suspiro de alívio dele do outro lado da linha. Obrigado, mãe. Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu sabia que, mas não fiz por você. Continuei. Fiz por Laura e as crianças, e você não tem mais casa. Transferi para o nome da sua esposa. O silêncio que seguiu foi absoluto. O quê? Ele finalmente murmurou. A casa não é mais sua. Sua esposa me deve o dinheiro, não você. Você não tem mais nada a ver com aquela propriedade. A respiração dele ficou agitada. Você não pode fazer isso, ele gritou. É minha casa. Eu comprei. Você comprou com dinheiro que roubou? Respondi. E agora voltou para mãos legítimas. Laura e as crianças estão protegidas. Você está por conta própria. Desliguei o telefone sem esperar a resposta dele. Os dias seguintes foram de tensão deliciosa. Tomás apareceu na casa, mas Laura já tinha trocado as fechaduras. Quando tentou forçar a entrada, ela chamou a polícia. Os policiais chegaram e explicaram que ele não tinha mais direito legal sobre a propriedade. Mas ela é minha esposa, ele gritou enquanto o escoltavam para fora da própria casa. Tenho direito de estar aqui. Senhor, o policial disse, sua esposa solicitou uma ordem de restrição. Você não pode se aproximar a menos de 200 metros dessa propriedade. Ordem de restrição. Laura seguiu meu conselho à risca. Agora Tomás não só perdeu a casa, mas legalmente não podia se aproximar da família. Era um pária completo, rejeitado pela sociedade e abandonado pelos próprios. Sem casa, sem emprego, sem dinheiro, Tomás foi forçado a se refugiar num motel barato e decadente. Mas até isso se tornou insustentável quando a mídia começou a segui-lo. Repórteres o assediavam constantemente, perguntando sobre a tentativa de homicídio, sobre as dívidas, sobre o vício em jogos. Uma noite, desesperado e humilhado, decidiu fazer algo que considerou inteligente, mas que acabou sendo o último prego na destruição dele. Criou um perfil nas redes sociais e começou a fazer transmissões ao vivo, tentando contar o lado da história dele. Minha mãe é louca, ele disse na frente da câmera do celular de um quarto sujo de motel. Ela está inventando tudo isso porque quer atenção. Nunca tentei envenenar ninguém. As trufas eram normais. Ela está manipulando toda a minha família contra mim. Mas a internet não perdoa. Os usuários começaram a bombardeá-lo com perguntas específicas que não conseguia responder. Por que havia arsênico nas trufas? Perguntaram. Por que seus filhos foram envenenados? Insistiram. Onde está a prova de que sua mãe está mentindo? A transmissão dele viralizou, mas não do jeito que esperava. Viralizou como exemplo de narcisismo patológico, como a confissão ao vivo de um homem que não conseguia aceitar responsabilidade pelas próprias ações. Os comentários foram brutais, impiedosos, sem misericórdia. Esse cara realmente acha que somos idiotas, alguém escreveu. A própria esposa está denunciando ele, e ele diz que é tudo mentira, acrescentou o outro. Psicopata típico, sempre culpando os outros, comentou um terceiro. Mas o que realmente selou o destino dele foi quando alguém perguntou diretamente: se você é inocente, por que não processa sua mãe por difamação? Tomás ficou sem palavras. Não podia me processar porque sabia que eu tinha todas as evidências. Não podia negar a tentativa de envenenamento porque as provas eram irrefutáveis. O silêncio dele naquela pergunta foi interpretado por todos como uma admissão de culpa. A transmissão terminou abruptamente quando começou a receber ameaças de morte ao vivo. Tinha tentado manipular a opinião pública e conseguiu exatamente o oposto. No dia seguinte, trechos da transmissão dele estavam em todos os noticiários. Analistas comportamentais o dissecaram como um estudo de caso de narcisismo maligno. Psicólogos explicaram na televisão como a incapacidade dele de aceitar responsabilidade era típica de personalidades antissociais. Tomás conseguiu algo que eu não teria conseguido nem com a melhor equipe de relações públicas. Destruiu a própria reputação tão completa e publicamente que não havia volta. Tinha se tornado o vilão nacional, o símbolo da ingratidão filial levada ao extremo.
Mas para mim, o mais satisfatório não foi a humilhação pública dele. Foi a tranquilidade que vi nos olhos de Laura quando a visitei, a segurança que meus netos sentiam na própria casa, a paz que encontrei ao me afastar da toxicidade que dominou minha vida por décadas. A justiça formal ainda estava em processo, mas a justiça poética já tinha sido servida. O filho que tentou me matar por dinheiro agora não tinha R$ 1 sequer. O homem que desprezou meu amor agora implorava pelo meu perdão. O manipulador foi exposto e rejeitado por todos, e eu, a vítima que passou 40 anos em silêncio, finalmente encontrei minha voz. Os meses que seguiram foram de transformação total. Enquanto Tomás afundava cada vez mais na própria miséria, eu floresci como nunca na vida. O apartamento de luxo se tornou meu santuário, um lugar onde, pela primeira vez em décadas, podia respirar sem o peso da manipulação constante. Stanley me mantinha informada do progresso dos casos legais. Carmen, ele me disse durante um dos nossos encontros semanais, o promotor está muito interessado em processar Tomás por tentativa de homicídio. As evidências são esmagadoras. As gravações de áudio, os depoimentos médicos, as confissões que ele mesmo fez, tudo formava um caso sólido e irrefutável. Além disso, Stanley continuou com um sorriso. O defensor público está tentando negociar um acordo de confissão. Ele sabe que não pode ganhar esse caso. Um acordo de culpa significaria que Tomás teria que admitir publicamente na frente de um juiz que tentou assassinar a própria mãe. Mas o que realmente me encheu de satisfação foi ver como Laura floresceu depois de se libertar da toxicidade do casamento. Sem as mentiras constantes, sem o estresse financeiro, sem a manipulação emocional, tinha voltado a ser a mulher forte que vislumbrei anos atrás. Carmen, ela me disse durante um dos nossos almoços semanais, pela primeira vez em anos, me sinto livre. As crianças estão felizes, seguras, dormem tranquilas pela primeira vez em meses. Ver meus netos recuperarem a inocência, ver os sorrisos sinceros deles, valia mais que qualquer vingança que pudesse planejar. Uma tarde, enquanto saboreava um café no terraço do meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Era Natália, minha irmã. A voz dela soava envergonhada, culpada. Carmen, ela me disse, preciso falar com você. Preciso me desculpar. Decidi recebê-la em casa. Quando chegou, a diferença entre nós era abismal. Eu parecia elegante, serena, empoderada. Ela parecia consumida pela culpa e vergonha. Carmen, ela começou com lágrimas nos olhos. Sabia que Tomás tinha problemas, mas nunca imaginei que fosse capaz de tentar matar você. Natália, respondi com uma calma que me surpreendeu. Você sempre soube que havia algo errado com ele. Sempre justificou ele. Sempre o protegeu das consequências das ações dele. Ela acenou, incapaz de negar a verdade. Sei que fui cúmplice do comportamento dele. Sei que falhei com você como irmã. O que mais me dói, ela continuou, é que quando ele veio me pedir refúgio depois de tentar envenenar você, acolhi ele na minha casa. Protegi ele sabendo o que tinha feito. As lágrimas dela eram genuínas. O arrependimento parecia real. Mas o dano já estava feito. Natália, disse sem crueldade, mas com firmeza. Por 40 anos, você escolheu proteger um monstro, em vez de proteger sua irmã. Não posso simplesmente esquecer isso porque você se sente culpada agora. Ela saiu da minha casa chorando, mas me senti em paz. Tinha estabelecido limites claros, tinha expressado minha verdade sem agressão, mas sem concessões. O julgamento criminal começou 6 meses depois da tentativa de envenenamento. A mídia cobriu cada detalhe, cada testemunho, cada evidência apresentada. Testemunhei com uma serenidade que impressionou até os repórteres mais experientes. Dona Carmen, o promotor me perguntou, como se sentiu ao descobrir que seu filho planejou sua morte? Me senti libertada, respondi, olhando diretamente para Tomás no banco dos réus. Libertada de 40 anos de manipulação, de 40 anos dando amor incondicional para alguém incapaz de retribuir. Tomás parecia abatido, envelhecido, destruído. O defensor público fez o que pôde, mas as evidências eram irrefutáveis. Os depoimentos de Laura, dos médicos que trataram as crianças, dos especialistas que analisaram as trufas, construíram um caso perfeito. Quando chegou a hora do depoimento dele,
Tomás tentou uma última manipulação. Eu amava minha mãe, ele declarou com lágrimas falsas. Isso tudo é um terrível mal-entendido. Nunca quis machucar ninguém, mas as próprias gravações o traíram. Quando o promotor tocou o áudio onde confessou o plano, a versão dele desmoronou completamente. O júri deliberou por apenas 2 horas. Culpado de tentativa de homicídio qualificado. Culpado de colocar em perigo a vida de menores. Culpado de estelionato agravado. A sentença foi 12 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 8. Quando ouvi o veredito, não senti triunfo. Senti paz, justiça, a confirmação legal do que já sabia, que fui vítima de uma tentativa de homicídio calculada e premeditada pelo próprio filho. Tomás me olhou do banco dos réus enquanto era algemado. Os olhos dele não tinham mais a arrogância de antes, apenas desespero e autopiedade. "Mãe!" ele gritou enquanto o levavam embora. "Você ainda é minha mãe. Não pode me abandonar assim." Mas permaneci imóvel, serena, observando ele se afastar em direção ao destino inevitável. Os processos civis foram rapidamente resolvidos depois da condenação criminal. A ação por danos emocionais resultou numa compensação de R$300 mil, que Tomás, é claro, não podia pagar da prisão. Mas o simbolismo era importante. O sistema legal reconheceu oficialmente o dano que causou. Laura obteve o divórcio e a guarda total das crianças. Tomás perdeu todos os direitos parentais depois de ser considerado culpado de colocar a vida delas em perigo. Meus netos finalmente estavam legalmente protegidos da influência tóxica do pai. Uma tarde, enquanto organizava meus novos documentos legais, encontrei uma carta que escrevi, mas nunca enviei anos atrás. Era uma carta de agradecimento para Tomás por ser o melhor filho do mundo. Li e não pude evitar rir amargamente, como fui cega, como ingênua, como completamente desconectada da realidade. Decidi escrever uma nova carta, mas dessa vez para mim mesma. "Querida Carmen", escrevi, "por 40 anos você confundiu amor com cumplicidade. Você confundiu bondade com permissividade. Você confundiu sacrifício com virtude. Hoje, celebro que você finalmente aprendeu a diferença. No dia que completei 63 anos, fiz uma pequena celebração no meu apartamento. Convidei Laura e as crianças, Stanley e a esposa, Yolanda, minha stylist, Roberto, o investigador, pessoas que me ajudaram a reconstruir a vida, que me apoiaram na minha transformação. Quando soprei as velas do bolo, fiz um desejo silencioso de que nenhuma mulher tivesse que esperar tanto tempo para encontrar sua força, para estabelecer limites, para se defender daqueles que abusam do amor dela. Naquela noite sozinha no meu apartamento, refleti sobre a jornada que empreendi. De vítima silenciosa a mulher empoderada. De mãe abnegada a uma pessoa que se valorizava. De uma mulher que dava tudo sem receber nada a uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Tomás quis me matar para roubar meu dinheiro, mas conseguiu algo completamente oposto. Despertou uma mulher que não sabia que existia dentro de mim. Uma mulher forte, inteligente, capaz de lutar pelo que pertencia a ela. A justiça formal foi servida, mas a verdadeira vitória foi pessoal. Recuperei minha dignidade, minha autonomia, meu direito de viver sem medo ou manipulação. 2 anos depois da sentença, minha vida encontrou um equilíbrio que nunca achei possível. As feridas emocionais cicatrizaram, não com esquecimento, mas com sabedoria. Aprendi que cura não significa esquecer, mas integrar a dor numa versão nova e mais forte de si mesmo. Minha rotina diária era um testemunho da minha liberdade recém-encontrada. Acordava sem o peso da ansiedade que carreguei por décadas. Tomava café da manhã com ovos mexidos e bacon enquanto lia as notícias financeiras, porque decidi aprender a administrar meus investimentos pessoalmente. Stanley me apresentou a Oscar, um consultor financeiro ético que me ensinou que dinheiro podia ser uma ferramenta de empoderamento, não só de sobrevivência. "Carmen", Oscar me disse durante uma das sessões, "você tem capital suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida e deixar uma herança considerável." Herança, a palavra que motivou a tentativa de homicídio, agora tinha um significado completamente diferente para mim. Decidi criar um fideicomisso para meus netos, administrado por Laura até completarem 25 anos.
Também estabeleci uma fundação para ajudar mulheres idosas vítimas de abuso familiar. Minha experiência traumática se transformou em propósito social. As crianças visitavam meu apartamento todo fim de semana. Ver os rostinhos delas se iluminarem quando chegavam era o remédio mais poderoso para qualquer tristeza residual. Vovó Carmen, a pequena Ana me dizia, por que o papai não mora mais com a gente? Eram perguntas difíceis que Laura e eu aprendemos a responder com honestidade apropriada para a idade. Papai fez escolhas que machucaram muitas pessoas, Laura explicava. Às vezes, quando alguém machuca outros, precisa ir para um lugar especial para aprender a se comportar melhor. As crianças aceitavam essas explicações com a resiliência natural da infância, mas sabia que eventualmente precisariam de mais detalhes. Uma tarde, enquanto brincava com meus netos no Parque Ibirapuera, vi uma mulher idosa sentada sozinha num banco. Ela parecia triste, perdida com aquela expressão que conhecia bem demais. Me aproximei e comecei uma conversa. Sou Yolanda, ela me disse. Não Yolanda a stylist, mas outra mulher que coincidentemente tinha o mesmo nome. Moro com meu filho e a esposa dele, mas me sinto invisível. Eles me tratam como um fardo. A história dela ressoou profundamente em mim. Era como ver meu passado refletido em outra pessoa. Contei minha experiência sem detalhes dramáticos, mas com a honestidade de alguém que viajou pela mesma escuridão. Yolanda, disse, você não precisa aceitar ser tratada como fardo. Você tem direitos, você tem valor, você tem opções. Aquela conversa se tornou o germe de algo maior. Comecei a organizar encontros semanais no meu apartamento para mulheres idosas enfrentando situações similares. Chamamos de Círculo de Força. Toda quinta-feira à tarde, minha sala enchia de histórias de sobrevivência, apoio mútuo, de mulheres se redescobrindo. Stanley me ajudou a formalizar a fundação. A Fundação Carmen para a Dignidade da Mulher Idosa finalmente foi chamada. Nosso primeiro projeto foi um abrigo temporário para mulheres idosas vítimas de abuso familiar. O segundo foi um programa de assistência jurídica gratuita. A mídia começou a me chamar para falar sobre o tema do abuso de idosos. Minha história ressoou tanto que me tornei, sem buscar, uma voz para outras vítimas. Abuso familiar nem sempre deixa hematomas visíveis, eu dizia em entrevistas. Às vezes o abuso é emocional, financeiro, psicológico. Uma manhã, exatamente 3 anos depois da tentativa de envenenamento, recebi uma carta da prisão. Era de Tomás. Meu primeiro impulso foi jogá-la fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Abri com mãos firmes, sem tremer ou ansiedade. Querida mãe, começava com caligrafia trêmula. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que venho refletindo sobre o que fiz. A carta continuava com o que pareciam desculpas genuínas, expressões de remorso, promessas de mudança, mas havia algo no tom que parecia familiar. Manipulação sutil, a tentativa de provocar pena. Venho fazendo terapia psicológica, ele escreveu. A psicóloga diz que tenho problemas profundos que vêm do abandono precoce, da morte dos meus pais biológicos. Mesmo da prisão, continuava a culpar outros pelas decisões dele. Ainda era incapaz de assumir responsabilidade total. Por favor, mãe, a carta terminava. Me dê uma chance de reparar o dano que causei. Concorde em me visitar. Preciso ver você. Preciso do seu perdão para poder me curar. Preciso. Sempre foi sobre o que ele precisava, nunca sobre o que eu precisava ou merecia. Mostrei a carta para minha psicóloga, a doutora que me ajudou no meu processo de cura. Carmen, ela me disse depois de ler. Como você se sente lendo isso? Sinto pena, respondi. Mas não por ele. Sinto pena porque depois de 3 anos na prisão, ele ainda não entende verdadeiramente o que fez. Você vai responder? Ela perguntou. Vai visitá-lo? Refleti por dias sobre aquela pergunta. Parte de mim, a mãe que fui por 40 anos, sentia a obrigação de responder. Mas a nova mulher que emergiu das cinzas sabia que minha cura não dependia de perdoar a pessoa que tentou me matar. Finalmente decidi escrever uma resposta, mas não a que ele esperava. Tomás, escrevi, recebi sua carta. Fico feliz em saber que está refletindo sobre suas ações. No entanto, meu processo de cura não requer vê-lo ou perdoá-lo. Aprendi que perdão é para o benefício de quem perdoa,
não de quem pede. Construí uma vida plena sem você, minha carta continuou. Encontrei paz, propósito e felicidade. Sua ausência não é um vazio na minha vida. É um espaço preenchido com tranquilidade. Espero que encontre sua própria redenção, mas meu caminho para a cura não inclui mais tentar salvá-lo das consequências das suas decisões. Assinei a carta simplesmente como Carmen, não como mãe. Aquele título foi revogado no dia que ele decidiu se tornar meu potencial assassino. Enviei a carta e senti uma liberação profunda. Tinha fechado definitivamente o último capítulo daquele relacionamento tóxico. Laura também reconstruiu a vida. Começou a estudar psicologia inspirada pela nossa experiência. Quero ajudar outras famílias a identificar sinais de manipulação antes que seja tarde demais, ela me disse. A transformação dela de vítima silenciosa a defensora ativa era inspiradora. As crianças estavam crescendo saudáveis e seguras. Ocasionalmente perguntavam sobre o pai, mas sem a angústia que demonstraram durante os anos de toxicidade familiar. A estabilidade emocional substituiu o caos constante que marcou os primeiros anos delas. Uma tarde, enquanto revisava os relatórios da fundação, percebi algo extraordinário. Em 2 anos, ajudamos mais de 200 mulheres idosas a escapar de situações abusivas. Algumas recuperaram propriedades roubadas por filhos manipuladores. Outras encontraram coragem para denunciar abuso. Todas redescobriram a dignidade. Minha história pessoal de sobrevivência se tornou um farol de esperança para outras mulheres. A tentativa de homicídio que buscou me silenciar para sempre acabou amplificando minha voz além do que jamais imaginei. Naquela noite, enquanto contemplava a cidade do meu terraço, refleti sobre a ironia perfeita da minha situação. Tomás quis me matar para roubar minha herança, mas conseguiu que eu construísse um legado muito mais valioso, uma fundação que duraria além da minha morte, ajudando gerações de mulheres a encontrar a força delas. A mulher que fui por tantos anos morreu simbolicamente no dia das trufas envenenadas. A mulher que nasceu dessas cinzas era mais forte, mais sábia, mais completa. Aprendi que às vezes, para encontrar a luz, você precisa atravessar a escuridão mais profunda. Minha vingança foi completa, mas não pela destruição de Tomás, mas pela minha própria reconstrução. A melhor vingança acabou sendo viver plenamente, sem medo, sem culpa, sem a sombra da manipulação obscurecendo meus dias. 8 anos depois da sentença, minha vida alcançou uma plenitude que nunca achei possível. A fundação cresceu exponencialmente com escritórios em 3 estados e uma equipe de 20 profissionais dedicados. Ajudamos mais de 500 mulheres a recuperar a dignidade e autonomia. Uma manhã, Stanley me ligou com notícias inesperadas. Carmen, ele me disse com voz grave. Tomás está solicitando liberdade condicional. Cumpriu 8 anos da sentença, e o advogado argumenta bom comportamento. Meu coração momentaneamente acelerou, mas a ansiedade durou apenas segundos. Não era mais a mulher vulnerável que fui. O que isso significa para nós? Perguntei calmamente. Significa que haverá uma audiência, Stanley explicou. O juiz vai revisar o caso, vai ouvir testemunhos a favor e contra a liberação dele. Você tem direito de testemunhar. Decidi que era hora de enfrentar Tomás uma última vez, mas de uma posição de poder absoluto. Por 8 anos, construí uma nova identidade, uma nova vida, um novo propósito. Ele ficou estagnado numa cela, pagando pelos crimes. A audiência foi marcada para uma terça-feira de manhã. Cheguei no tribunal acompanhada por Laura, que agora era psicóloga licenciada e diretora associada da minha fundação. Nos vestimos profissionalmente, projetando a imagem das mulheres bem-sucedidas que conseguimos nos tornar. Quando Tomás entrou na sala, a aparência me impressionou. 8 anos de prisão o transformaram num homem prematuramente envelhecido. O cabelo estava completamente grisalho, o rosto marcado por rugas profundas, a postura curvada pela derrota. Não havia mais nenhum traço do homem arrogante que tentou me assassinar. O advogado apresentou o caso para a liberdade condicional. Meu cliente demonstrou remorso genuíno, ele argumentou. Participou de programas de reabilitação, manteve conduta excelente, expressou desejos sinceros de reparar o dano causado à família. Quando foi minha vez de testemunhar, levantei com a serenidade de alguém que encontrou paz interior. Meritíssimo, comecei.
Por 8 anos, observei as consequências das ações do réu, não só na minha vida, mas nas vidas dos filhos dele, que prosperaram num ambiente livre da influência tóxica dele. Olhei diretamente para Tomás enquanto falava. Construí uma fundação que ajudou 500 mulheres vítimas de abuso familiar. Cada uma dessas histórias me lembra por que é importante que ações tenham consequências reais e duradouras. O Sr. Tomás não só tentou me assassinar, continuei firmemente. Ele colocou em perigo a vida dos próprios filhos, roubou da família, mentiu sistematicamente durante anos. A liberação antecipada dele enviaria uma mensagem perigosa de que arrependimento depois de ser pego pode apagar a gravidade de tentar assassinar a própria mãe. O juiz escutou atentamente, tomando notas. Quando Tomás teve a oportunidade de falar, se dirigiu diretamente a mim. "Mãe", ele disse com voz quebrada, "sei que não mereço seu perdão, mas mudei. Entendi o dano que causei. Passei 8 anos refletindo sobre meus erros." As palavras dele soavam ensaiadas, calculadas para gerar compaixão, mas não tinham mais poder sobre mim. "Tomás", respondi calmamente, "você perdeu o direito de me chamar de mãe no dia que decidiu se tornar meu potencial assassino. 8 anos na prisão. Não apagam 40 anos de manipulação, nem o trauma de descobrir que o próprio filho queria ver você morta." O depoimento de Laura foi devastador para as chances dele. Como psicóloga profissional, explicou ao juiz os padrões de comportamento narcisista e manipulador que observou durante anos. As crianças prosperaram sem a presença do pai. Ela declarou: desenvolveram estabilidade emocional, segurança, confiança. A liberação dele representaria um retrocesso no desenvolvimento psicológico delas. O promotor apresentou evidências de que Tomás tentou contatar agiotas da prisão, sugerindo que os problemas com vícios em jogo persistiam. Também recebeu dinheiro de fontes não identificadas na conta da cantina, sugerindo ligações contínuas a atividades questionáveis. Depois de 2 horas de deliberação, o juiz anunciou a decisão. Pedido de liberdade condicional negado, ele declarou: o réu cumprirá a sentença completa. A natureza premeditada dos crimes, combinada com o padrão de comportamento manipulador e a falta de remorso genuíno, tornam a liberação antecipada inadequada. Tomás desabou na cadeira. Os 8 anos de bom comportamento e terapia obrigatória não foram suficientes para convencer o sistema legal de que realmente mudou. Teria que cumprir os 4 anos restantes da pena sem nova chance antecipada de sair. Quando saímos do tribunal, senti uma satisfação profunda, mas tranquila. Não era triunfo vingativo, mas a confirmação de que a justiça prevaleceu. Tomás pagaria completamente pelos crimes, enquanto continuava a construir um legado de esperança e empoderamento. Naquela tarde, durante o encontro semanal do nosso círculo de força, compartilhei a experiência com as mulheres do grupo. Hoje, enfrentei meu agressor mais uma vez. Disse: mas não mais do medo ou vulnerabilidade. Enfrentei do poder que construí durante esses anos. Yolanda, a mulher que conheci no parque anos atrás e que agora coordenava um dos nossos programas, levantou a mão. Carmen, ela disse, sua história nos ensinou que nunca é tarde demais para recuperar nossa dignidade. Aos 62 anos, você encontrou sua força. Encontrei a minha aos 65. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, escrevi no meu diário: hoje fechei definitivamente o capítulo mais sombrio da minha vida. Tomás permanecerá na prisão mais 4 anos, mas não vivo mais na prisão emocional que ele construiu para mim. Sou livre, sou poderosa, sou completa. Olhando pela janela para a cidade iluminada, refleti sobre o caminho percorrido. De vítima silenciosa a defensora de outras vítimas. De mulher invisível a líder comunitária reconhecida. De mãe abnegada a uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. A transformação foi dolorosa, mas necessária. Como uma borboleta que precisa destruir o casulo para voar, tive que destruir a versão permissiva de mim mesma para me tornar a mulher forte que sempre tive potencial de ser. Amanhã, continuaria meu trabalho na fundação. Continuaria ajudando outras mulheres a encontrar a voz delas. Continuaria construindo um legado que transcendeu a vingança pessoal, porque aprendi que a melhor resposta a uma tentativa de destruição não é destruição recíproca.
mas a construção de algo bonito e duradouro. Tomás quis me eliminar para roubar minha herança monetária. Conseguiu exatamente o oposto. Despertou uma herança muito mais valiosa na forma de força, sabedoria e propósito que agora compartilho com centenas de mulheres. Justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem, é completa e definitiva. 10 anos tinham passado desde o dia que mudou meu destino para sempre. Agora, aos 72 anos, contemplava minha vida com uma satisfação profunda que nunca achei possível. A Fundação Carmen cresceu para se tornar uma instituição nacional, reconhecida com abrigos em 8 cidades e um programa de assistência jurídica que ajudou mais de 2.000 mulheres. Meus netos, agora adolescentes, visitavam todo o fim de semana. Ana tinha 16 anos e decidiu estudar direito inspirada pela história da nossa família. Vovó, ela me disse durante uma das nossas conversas, quero ser como você. Quero defender pessoas que não podem se defender. O irmão mais novo, Carlos, que tinha 14 anos, demonstrava uma maturidade emocional extraordinária para a idade. Laura se tornou uma psicóloga nacionalmente reconhecida, especializada em trauma familiar e abuso de idosos. Escrevemos um livro juntas intitulado Nunca é Tarde Demais, encontrando sua força em qualquer idade, que se tornou um best-seller e foi traduzido para várias línguas. Uma manhã de primavera, enquanto revisava a correspondência no escritório da minha fundação, recebi uma ligação que me transportou ao passado. Era o diretor da prisão onde Tomás cumpria a sentença. Dona Carmen, ele me disse com voz grave, tenho que informar que seu filho faleceu ontem à noite. A notícia me impactou, mas não como esperava. Não senti dor maternal ou perda devastadora. Senti uma estranha mistura de tristeza pelo que poderia ter sido e alívio pelo fechamento definitivo daquele capítulo. O que aconteceu? Perguntei com calma profissional. Foi um ataque cardíaco súbito, o diretor explicou. Os médicos dizem que ele desenvolveu problemas cardíacos graves, provavelmente relacionados ao estresse e depressão. Morreu dormindo sem dor. A ironia era absoluta. Planejou minha morte por ataque cardíaco com trufas envenenadas e finalmente morreu de um ataque cardíaco real. Ele deixou uma carta endereçada a você, o diretor continuou. Ele deseja que enviemos para você. Depois de um momento de reflexão, concordei em recebê-la. Precisava saber as últimas palavras dele, não por nostalgia, mas para completamente fechar esse ciclo da minha vida. A carta chegou 2 dias depois. Abri com mãos firmes, sem tremer ou ansiedade. Querida mãe, começava com caligrafia trêmula. Escrevo isso sabendo que provavelmente vou morrer nessa prisão. Por 10 anos, refleti sobre o que fiz, sobre o monstro que me tornei. Entendo agora que não há perdão possível por tentar assassinar a mulher que me deu tudo, continuou. Não busco sua compaixão ou sua absolvição. Só quero que saiba que meu último pensamento consciente foi de arrependimento genuíno por ter falhado com você tão profundamente. Acompanhei seu trabalho com a fundação daqui, ele escreveu. Os outros detentos me mostram artigos de jornal sobre suas conquistas. Me enche de uma mistura estranha de orgulho e vergonha. Orgulho porque você é extraordinária. Vergonha porque quase destruí alguém tão valioso. A carta terminava com palavras que me surpreenderam com a aparente sinceridade. Morro sabendo que o mundo é um lugar melhor porque você sobreviveu e prosperou. Espero que minha morte traga a você a paz final que merece. Com amor e remorso eterno, Tomás. Depois de ler a carta, guardei na gaveta. Não senti necessidade de chorar ou de perdoar postumamente. Simplesmente senti que um livro muito longo e doloroso finalmente chegou à última página. O funeral foi uma cerimônia pequena e privada. Laura, as crianças, Stanley e eu comparecemos. Não houve discursos emocionais ou nostálgicos. Foi uma despedida sóbria para alguém que escolheu o caminho da destruição e pagou as consequências completas. Ana, com a sabedoria dos seus 16 anos, se aproximou de mim depois do serviço. Vovó, ela disse, você está triste? Estou em paz, respondi. Às vezes a tristeza mais profunda é pelo que nunca foi, não pelo que foi perdido. Natália e eu mantivemos distância respeitosa ao longo dos anos. Ela compareceu ao funeral de Tomás, mas não nos falamos. Algumas feridas cicatrizam melhor com espaço e tempo. Talvez um dia,
mas não sinto urgência. Minha paz não depende mais de perdões pendentes. Naquela noite, na solidão do meu apartamento, escrevi a entrada final sobre Tomás no meu diário. Hoje enterrei o filho que adotei 47 anos atrás, mas o filho que realmente amei morreu 10 anos atrás, no dia que decidiu se tornar meu assassino. Hoje só enterrei os restos dessa decisão. Os meses seguintes foram de produtividade extraordinária. Sem a sombra iminente de Tomás, sem a possibilidade de futuras audiências legais ou confrontos, me dediquei completamente a expandir o trabalho da Fundação. Estabelecemos um programa de bolsas universitárias para mulheres idosas que queriam retomar os estudos depois de escapar de situações abusivas. Também criamos um centro de pesquisas sobre abuso de idosos dirigido por Laura. Nossos estudos começaram a influenciar políticas públicas nacionais para a proteção de pessoas idosas. Minha experiência pessoal se tornou catalisador para a mudança social ampla. No meu aniversário de 73 anos, organizamos um gala beneficente para a Fundação. O evento reuniu políticos, empresários, acadêmicos e, o mais importante, centenas de mulheres cujas vidas foram transformadas pelos nossos programas. Durante meu discurso naquela noite, refleti sobre a lição central da minha experiência. Aprendi que bondade sem limites não é virtude, é autonegligência. Aprendi que amor incondicional deve incluir amor próprio. Aprendi que, às vezes, para se salvar, você precisa estar disposta a decepcionar aqueles que esperam que você se sacrifique infinitamente. Minha história começou como tragédia, continuei, a tentativa de homicídio pelo próprio filho, mas se transformou numa história de renascimento, de descoberta, de propósito, porque escolhi não permanecer no papel da vítima, mas transformar minha dor em poder para ajudar outros. Quando terminei meu discurso, as 2.000 pessoas presentes se levantaram numa ovação que durou 5 minutos. Mas o que mais me emocionou foram as lágrimas nos olhos de Ana e Carlos, meus netos, que me olhavam com uma admiração que foi conquistada através do exemplo e resiliência. Naquela noite, de volta à casa, sentei no meu terraço para contemplar a cidade. 10 anos atrás, fui uma mulher de 62 anos, vulnerável, manipulada, quase assassinada. Agora era uma mulher de 73 anos, poderosa, respeitada, com um legado que duraria gerações. A vingança mais perfeita acabou sendo a construção de uma vida extraordinária. Tomás quis me eliminar para roubar meu dinheiro, mas conseguiu despertar meu verdadeiro potencial. Quis me silenciar para sempre, mas amplificou minha voz até se tornar um coro de mulheres empoderadas. Escrevi no meu diário naquela noite: não me arrependo de tê-lo adotado. Só me arrependo de não ter entendido mais cedo que bondade nunca deve ser praticada ao custo da autodestruição. Meu filho quis me matar, mas em vez de me destruir, me libertou para me tornar quem sempre fui destinada a ser. A história terminou, mas o legado estava apenas começando. Cada mulher que encontrou sua força através dos nossos programas era uma vitória sobre a mentalidade que criou Tomás. Cada limite estabelecido, cada não firme pronunciado, cada ato de amor próprio era uma revolução silenciosa contra a cultura que ensina mulheres a dar tudo sem receber nada. Levei décadas para encontrar meu poder, mas usei cada dia dos últimos anos para garantir que outras mulheres não teriam que esperar tanto tempo. Essa foi minha verdadeira herança. Não dinheiro, mas sabedoria. Não propriedade, mas propósito. Não vingança, mas vitória através da transformação. O círculo se fechou perfeitamente e estava em paz.